Aizen Sosuke é um Shinigami que sempre trouxe consigo mistérios e uma ameaça imensurável ao mundo de Bleach. Desde o início de Bleach, Aizen se destacou não apenas por sua inteligência e poder bruto, mas principalmente por sua Shikai, quase invencível de manipular todos ao seu redor, a Kyoka Suigetsu. Com ela, ele enganou até os mais fortes Shinigamis da sua Society, e sua jornada de traição até a fusão com Hogyoku o transformou em uma das figuras mais temidas e importantes do universo de Bleach. Mas mesmo com todo esse poder, há uma questão que nunca foi respondida. Por que Aizen nunca revelou sua Bankai? Será que ele simplesmente nunca precisou? Ou existe alguma coisa mais complexa por trás disso? Hoje vamos explorar algumas razões pelas quais Aizen nunca mostrou sua Bankai e especular o que poderia ser a forma final da Kyoka Suigetsu. Bora lá? Bankai Senbon Zakura Kageyoshi. Ok, vamos primeiramente trabalhar em algumas possibilidades de o porquê Aizen nunca revelou sua Bankai. A Shikai de Aizen já é uma das habilidades mais poderosas que vimos em Bleach. Talvez Aizen nunca tenha sentido a necessidade de mostrar sua Bankai, porque sua Shikai já dava uma vantagem esmagadora para ele. Para alguém com tanta confiança em suas habilidades, mostrar a Bankai poderia ser visto como algo excessivo e desnecessário. Já vimos coisa parecida inclusive com Ichigo, que quis evitar usar sua Bankai contra a dor do Oni, por não achá-lo forte o suficiente para tanto, então a arrogância de Aizen é um fator crucial aqui. Ele se via acima de todos, e isso pode ter contribuído para sua decisão de não usar sua Bankai, já que ele não via ninguém digno de forçá-lo a usar sua Bankai. E quando percebeu que Ichigo estava nesse patamar, já era tarde demais para usá-lo. Outra possibilidade interessante é que o próprio Aizen temesse o poder da sua Bankai. No universo de Bleach, existem Bankais que são tão perigosas que seus próprios usuários têm dificuldade de controlá-las, como a Bankai de Kuroyashiki, por exemplo. A Bankai de Aizen pode ser uma extensão da Kyoka Suigetsu tão poderosa que até ele mesmo evitaria usá-la. Aizen sempre teve o controle absoluto de seus planos e nunca deixava nada ao acaso. Ele sempre queria estar vários passos à frente de qualquer pessoa. Então, se sua Bankai fosse uma variável difícil de controlar, ele talvez tenha preferido nunca arriscar. Isso levantaria uma questão sobre o quanto da própria segurança e controle de Aizen ele estaria disposto a comprometer em seus planos. Mesmo sendo arrogante, ele era cauteloso e meticuloso com seus movimentos. Então faria sentido ele evitar usar um poder que pudesse sair do seu controle, ou criar ameaças desnecessárias. Mais uma possibilidade é que a fusão de Aizen com Hogyoku o transformou em uma entidade que transcendeu os limites de Shinigami tradicional. O Hogyoku concedeu a Aizen poderes regenerativos impressionantes e uma evolução constante jamais vista. Talvez, após a sua fusão com Hogyoku, Aizen simplesmente não precisava de uma Bankai. Ele havia se transformado em algo muito além de um Shinigami comum, com habilidades que ultrapassavam o conceito de liberação de uma Zanpakutou. A Bankai, nesse caso, poderia ter se tornado para Aizen algo inferior à sua existência. Os poderes de um Shinigami comum, na cabeça de Aizen, era algo que ele já havia superado ao adquirir seus novos poderes. E finalmente, algo que é contraintuitivo, mas também é uma possibilidade. Em Bleach, nem sempre a Bankai é necessariamente superior à Shikai. Personagens como a Soifon, cuja Bankai é altamente destrutiva, mas ao mesmo tempo é limitadora, ou talvez Shinji Hirako, cuja Shikai oferece a ele muito mais segurança e versatilidade do que sua Bankai com um poder de controle maior, mas com um limitador que implica na quantidade de inimigos, sendo determinante para seu uso. Esses exemplos mostram que a Bankai pode ter desvantagens dependendo do cenário. Talvez a Bankai de Aizen, embora poderosa, não seja tão prática ou eficaz quanto a sua Shikai. Enquanto a Shikai de Aizen é perfeita para a manipulação dos sentidos, controle mental e ilusões em massa, sua Bankai poderia ser ainda mais poderosa que essa Shikai, mas talvez tivesse algum limitador ou alguma desvantagem que implicaria nele não querer usá-la. Nesse caso, a Shikai seria mais vantajosa para Aizen, especialmente em termos de estratégia. Certo, agora vamos especular as possibilidades de poderes da Bankai de Aizen. O conceito de ilusão pode ser ampliado para incluir a manipulação do tempo. A Shikai de Aizen já permite criar percepções falsas sobre eventos. A Bankai poderia ir além disso, controlando o fluxo temporal de forma real. Assim, a Bankai de Aizen poderia permitir que ele controlasse o tempo ao seu redor.
acelerando, desacelerando ou até mesmo revertendo momentos de uma batalha. Isso se encaixaria com a sua visão de superioridade e o domínio total sobre os seus inimigos, já que ele poderia reverter ou refazer qualquer ação que não fosse a seu favor. Isso daria a ele uma vantagem esmagadora e praticamente imbatível. Mas talvez, como efeito colateral, mexer com o tempo pudesse resultar em algo catastrófico que Aizen não gostaria de arriscar. Essa Bankai poderia evoluir as habilidades de ilusão de Aizen para criar uma dimensão separada, onde ele poderia aprisionar seus inimigos em uma realidade paralela, onde ele tem controle total sobre todas as leis da física, tempo e espaço. Nessa dimensão, Aizen seria o Deus absoluto, e seus inimigos ficariam presos em um cenário inescapável até que ele decida libertá-los ou destruí-los. Isso o tornaria incrivelmente perigoso, já que uma vez dentro da sua realidade, seus inimigos não teriam a menor chance. E talvez, como efeito colateral disso, as pessoas que não estivessem dentro dessa realidade paralela fossem libertas do poder da Kyoka Suigetsu. Enquanto a Shikai de Aizen manipula os sentidos, essa Bankai poderia ir além e controlar diretamente as emoções e pensamentos de seus inimigos. Essa Bankai poderia permitir que Aizen controle e manipule completamente as emoções e desejos de seus oponentes, forçando-os a sentir medo, desespero ou até mesmo torná-los leais a ele. Ele poderia dobrar a vontade de qualquer pessoa, tornando-a um peão em seus planos, ou simplesmente fazê-las incapazes de lutar devido ao terror ou pânico induzido. Esse tipo de manipulação mental o tornaria ainda mais perigoso, pois ele poderia transformar até os mais fortes inimigos em aliados. Isso seria uma evolução natural da sua habilidade de manipulação, ampliando o controle para além dos sentidos, indo diretamente para o coração e mente dos oponentes. E talvez um efeito colateral para balancear essa habilidade fosse algo próximo da habilidade de Ino Yamanaka de Naruto, deixando seu verdadeiro corpo completamente exposto e vulnerável. Essa seria a habilidade que mais combina com o poder da Shikai de Aizen, que já manipula os sentidos criando ilusões perfeitas. Com essa Bankai, Aizen poderia manipular não apenas as percepções dos oponentes, mas a própria realidade ao seu redor. A Bankai de Aizen poderia transformar suas ilusões em realidade, permitindo que ele crie qualquer coisa ou destrua coisas no mundo real com o mesmo controle que ele tem sobre suas ilusões sensoriais. Isso faria de Aizen quase um deus em termos de controle sobre o ambiente e as batalhas. Essa habilidade o tornaria invencível em combate, já que ele não apenas controlaria o que os outros percebem, mas também o permitiria criar coisas inimagináveis. Ele poderia alterar o próprio campo de batalha, materializar ilusões, ou até mudar o tecido da realidade ao seu redor. Claro que isso é extremamente apelão e teria de ser balanceado com efeitos negativos à altura. Talvez algo como a habilidade de Kurapika de Hunter x Hunter, que fosse diminuindo seu tempo de vida enquanto ele usasse sua Bankai. Enfim, seja qual for o poder da Bankai de Aizen ou o motivo pelo qual ele nunca mostrou, uma coisa é certa: Aizen nunca faz nada sem um propósito. Seja por escolha própria ou necessidade, ele mantém seus segredos guardados, mantendo todos ao seu redor no escuro sem saber a verdadeira extensão do seu poder. E essa é uma das grandes razões pelas quais ele continua a ser um dos vilões mais memoráveis e fascinantes dos animes. E é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Caso sim, deixa aquele like para fortalecer o canal e nossa comunidade de Bleach. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. E... valeu! Every man there is a cause which he will gladly fight. Defend the right